Olá, meu querido aluno! Estamos aqui para mais uma aula de Direito Constitucional. Eu sou o professor Fernando Andrade, sou juiz federal aqui na 4ª Região. Se você está assistindo essa segunda parte, você já me conhece, né? E estamos aqui para terminar, para concluir o nosso estudo sobre o habeas corpus, beleza? Na última aula nós vimos os aspectos introdutórios, o que são os direitos e as garantias fundamentais, vimos o que são os remédios constitucionais, vimos os aspectos históricos do habeas corpus, a sua primeira previsão no ordenamento jurídico brasileiro, a sua primeira previsão constitucional, a chamada doutrina do habeas corpus. Vimos o artigo 5º, inciso 68 da Constituição, que tem a previsão do habeas corpus atual, né, para nós, e destacamos os principais aspectos do texto constitucional. E agora a gente vai continuar a análise do HC e trazer especialmente aspectos jurisprudenciais que são sempre cobrados na sua prova. Tá pronto? Então bora lá. Tá aí, ó. O HC, tá? E eu falo isso especialmente para quem não tem o costume, para quem não tem contato com o processo judicial, ele é um processo judicial. Tudo bem? O que é um processo judicial? Antigamente ele era em papel, né? E ele tinha uma petição inicial que, como regra, que não se aplica para nós aqui hoje, mas como regra tem requisitos, né? Tem que ser subscrita por advogado, não se aplica para nós, presta atenção. Tem que vir instruído com documentos, e daí isso é distribuído no fórum competente, de acordo com as regras de competência criminal, sendo HC, e o juiz vai despachar esse processo. Tá? É só para você ter isso na cabeça. Quando você entra com uma ação, você coloca assim, ó, fulaninho de tal, da Silva, Sauro, né, brasileiro, casado, residente, não sei aonde, vem entrar com uma ação de indenização contra o ciclaninho. Tudo bem? Então, você tem as partes, tem o objeto, tem o que você quer, tem o pedido. Tudo bem? É só para você ter essa visão. O habeas corpus é isso, ele tem o seu jeitão próprio, ele não obedece tudo isso que eu falei, mas é mais fácil da gente visualizar. Tranquilo? Então tá aí na tela, ó. O habeas corpus, ele tem, ao contrário do que normalmente acontece, ele tem, não vou dizer que são 3 polos, porque não são, mas são 3 figuras importantes, diferentes, que eu coloquei aqui como sendo partes do habeas corpus. Os remédios constitucionais são impetrados, tá? Então, se você estiver fazendo uma prova discursiva, se você estiver fazendo uma prova oral, né, você vai se ater, vai observar o verbo impetrar um HC, impetrar um mandado de segurança. Tudo bem? Ajuizar não é errado, impetrar é mais específico. Muito bem. No HC, nós temos o impetrante, que é o autor do remédio constitucional, tá? O autor do HC. É a pessoa que está pedindo. É quem está no início da petição, tá? Então, Fernando Andrade vem impetrar habeas corpus em favor de... Não vou colocar em favor de mim, porque para eu ser paciente de habeas corpus, eu teria que estar sofrendo uma restrição indevida à minha liberdade de vir. Eu não pretendo, né? Então, impetrante, o autor, eu, Fernando, estou entrando com um HC em favor de alguém, que é o nosso paciente, que é quem precisa do remédio, quem está sofrendo. Então, vou impetrar em seu favor, Carneiro. Ó, Fernando Andrade está impetrando o HC em favor de Carneirinho, Andrei Silva, porque ele está sofrendo uma restrição indevida à sua liberdade de locomoção. Quem que está provocando essa liberdade de locomoção? O paciente é quem precisa do remédio. Olha que associação inteligente. O paciente que está lá no hospital precisando do remédio. Quem está provocando essa restrição indevida, essa limitação, essa ilegalidade, esse abuso de poder que gera a restrição à liberdade de locomoção? Essa pessoa vai ser a autoridade coatora ou impetrada. Eu gosto de colocar impetrada, porque para o autor é coatora. Se ele está entrando com HC, ele está se sentindo coagido, certo? Ou está impetrando em favor de alguém que está se sentindo coagido. Mas impetrada é por conta daquela questão que eu falei. A maioria dos HCs não são
providos, né? E se não são providos, a autoridade não é coatora, ela é impetrada. Mas isso aqui é filigrana, tá? Não se prenda a isso. As duas expressões, as duas palavras, os dois termos, é a palavra que eu quero, os dois termos são sinônimos e podem aparecer na prova e dos dois jeitos tá certo. Muito bem. A gente pode ter uma coincidência entre autor e paciente. Então eu posso ter Andrei Silva impetrando em seu próprio favor contra o juiz de direito da comarca de Cascavel. Então aqui o Andrei Silva está na condição de autor e na condição de paciente. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Agora a gente vai detalhar quem que esses caras podem ser. Primeiro, quem que pode impetrar habeas corpus? Quem que pode impetrar habeas corpus? E aqui o melhor jeito de gravar é isso aqui, ó. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Professor, qualquer pessoa? Qualquer pessoa, independe de capacidade civil, de capacidade postulatória. Eu sei que é redundante, mas eu vou colocar aqui porque pode cair na prova desse jeito, tá? Estou colocando expressões que podem aparecer para te salvar. Doença mental, estou dizendo que é redundante porque já entra, pode entrar, né? Não necessariamente entra, mas pode entrar em capacidade civil. Pessoa com doença mental. Criança. Qualquer pessoa. Estrangeiro. Pessoa jurídica pode? Sim ou não? Pessoa jurídica é pessoa, então é qualquer pessoa. Pessoa jurídica pode. Para tudo e olha para mim. Pessoa jurídica pode impetrar mandado de segurança. Pode impetrar habeas corpus. Para tudo e olha para mim. Era só ver se estava prestando atenção. Pode impetrar habeas corpus. Mas, professor, eu vi que a pessoa jurídica não pode sofrer restrição à liberdade de locomoção. Você está certo, mas nós não estamos falando de quem está sofrendo a restrição à liberdade de locomoção. Nós estamos falando de quem pode ser o autor do pedido de habeas corpus. Então, Fernando I. Andrade, limitada, pode impetrar um habeas corpus em favor de Andrei Silva. Tá? Então, a pessoa jurídica pode ser impetrante, e isso é fundamental para a sua prova. Tá? Ela pode impetrar, ela não pode ser paciente. Não pode ser paciente. Então aqui não entra a pessoa jurídica. Todos os demais que estão lá podem ser paciente? Pode ser paciente. Então aqui tem que ser pessoa física. Por quê? Porque sim, porque é só pessoa física que tem liberdade de locomoção. Ah, professor, mas o meu amigo fez um pet shop ambulante. A empresa não se resume ao estabelecimento que ele utiliza. O estabelecimento anda, mas a empresa não anda. A empresa não tem liberdade de locomoção. Então, para ser paciente de habeas corpus, e por que eu estou falando isso com tanta ênfase? Para que você sabe disso, você vai saber disso, mas na hora da prova você pode ler rápido e errar a questão, e eu não quero isso. Tudo bem? Ótimo. Então, pessoa física só que pode ser paciente. Como impetrante, como autor do habeas corpus, qualquer pessoa. Tranquilo? Muito bem. Questão legal de prova do CESP, que falou que a competência para o HC impetrado por ministro de Estado era do STF. HC impetrado por ministro de Estado era do STF. E ele não falou quem era o paciente, ele só falou quem era o impetrante.
E a competência que você estuda lá no 102, no 105, no 108 da Constituição, é uma competência definida por quem está coagindo ou por quem está coagido. Quando é autoridade coatora ou quando é... Eu estou fazendo aqui um monte de gesto aqui para você e não dá para dizer. Quando é autoridade coatora, né, pela autoridade coatora ou pela característica do paciente, quem está coagindo ou quem é coagido. Quem entra com o mandado de segurança, com o habeas corpus, estou com o mandado de segurança agora, com o habeas corpus, não altera a competência, certo? Certo. Muito bem. E a autoridade coatora, você já viu que pode ser tanto autoridade pública como privada, tá? Aqui os detalhes de quem vai ser o coator em cada situação, você vai estudar lá dentro do Código de Processo Penal, né? Dentro da disciplina de processo penal. Então, por exemplo, o delegado prendeu indevidamente, o cara entra com HC, já foi homologado flagrante? Né? Já passou pelo crivo do juiz? Se já passou pelo crivo do juiz, a autoridade coatora é o juiz. Se não passou, se for nas 24 horas, 24 horas não, porque a Constituição exige que a prisão seja comunicada imediatamente. Mas se for antes, depois da comunicação e antes do contato do juiz com aquele processo, a autoridade coatora é o delegado, certo? É muito raro, tá? Por incrível que pareça, na prática forense, você ter o delegado como autoridade coatora de habeas corpus. Por quê? Porque o delegado já comunica imediatamente o juiz e o juiz, se a prisão for mantida, o coator vira o juiz. Tranquilo? Beleza. Só a título de complementação. Muito bem. Características do habeas corpus. Ó, eu falei que aquela história de formalidade, petição inicial, requisitos, advogado, não se aplicava ao HC. E não se aplica mesmo, tá? O HC é um remédio constitucional dotado de extrema informalidade, tá? Dotado de extrema informalidade. Isso significa que ele pode ser manejado, pode ser impetrado por qualquer meio. Hoje em dia, depois que eu virei juiz, eu não vi isso mais, eu não peguei nenhum caso assim. Mas quando eu era servidor, era muito comum chegar cartinha do preso pedindo: senhor juiz, me solta. O que ele fazia com isso? Autuava como um pedido de habeas corpus, certo? O preso assinava, dizia que era ele, que ele estava preso, que era injusto, não sei o que, trará, trará. Pedaço de papel de pão, sabe? Aquele rasgado. Habeas corpus. Mas não está escrito habeas corpus, não interessa. Por quê? Porque o habeas corpus é extremamente informal. Ou seja, ele não exige formalidades na petição inicial. Ele pode ser manejado por qualquer pessoa. Esta pessoa não precisa estar assistida por advogado. Este remédio constitucional, por imposição constitucional, isso é importante, é gratuito, tá? No inciso que a gente leu, ele não fala da gratuidade do HC, mas a Constituição, em outro dispositivo, atribui expressamente a gratuidade ao habeas corpus e ao habeas data, certo? Então nós temos ali dois remédios constitucionais que são necessariamente gratuitos. Ainda que eu tenha uma lei posterior que crie uma custas para o HC, essa lei seria inconstitucional. Tudo bem? Então é muito tranquilo, muito fácil se impetrar um habeas corpus, pois ele não exige nenhum tipo de formalidade e muitas vezes ele é autuado assim mesmo que não esteja escrito no seu corpo que ele é um habeas corpus. Tudo bem? Ótimo. Então tá lá, ó, características. É gratuito. É gratuito. Não precisa ter advogado. Não precisa ter advogado. E não demanda nenhum tipo de formalidade específica. Só estou pegando o... É o 77, cara. Lá no final, é o penúltimo inciso do quinto, que fala da gratuidade. Então eu vou anotar aqui, ó, quinto inciso 77 da Constituição Federal, que diz assim, ó, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e na forma da lei, e daí a gente tem aqui uma necessidade de regulamentação legal, uma
neste ponto, depois do e, é uma norma de eficácia limitada e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Tudo bem? Artigo 5º, inciso 77 da Constituição Federal. E ele não tem exigência de nenhum tipo de formalidade. Muito bem, professor, é muito fácil, é muito fácil. Características. Características. Vou deixar isso aqui para daqui a pouco, tá? Cabe liminar. Cabe liminar. É o seguinte, liberdade de locomoção, liberdade de ir e vir, normalmente está relacionado a encarceramento, né? O cara está preso em algum lugar ou está impedido de sair de algum lugar. Ele tem a liberdade de ir, de vir, de ficar. Eu acho que é a mesma coisa, mas o José Afonso da Silva coloca de permanecer, né? Então ele tem o direito de se mexer ou de não se mexer. Ele não é obrigado a sair do lugar também. Este direito é o direito de locomoção. Então ele é um direito muito relevante, muito importante, essa liberdade de locomoção. Então, quando há urgência e relevância, urgência e relevância do 62, né? Quando há verossimilhança das alegações e risco de perecimento do direito, o cara está preso indevidamente e não deveria, e isso é flagrante no processo, já está demonstrado de logo, fácil de perceber. Liminar, certo? Então, o habeas corpus, normalmente, uma petição feita, não precisa de advogado, mas ela pode, é claro, ser feita por advogado, ela vem com pedido de liminar, ok? Então, pedido de liminar é a possibilidade de adiantar para o início do processo uma decisão que seria tomada no final. No caso, determinar que seja liberado o cara, que ele possa exercer adequadamente o seu direito de locomoção. Tudo bem? Ficou claro isso, gente? Se ficou alguma dúvida aí, mandem para mim que depois eu resolvo. Tá certo? Muito bem. Aqui, ó, nós já falamos rapidamente, mas a prova no HC, ela tem que ser pré-constituída. O que significa isso? Significa que o habeas corpus, ele não demanda dilação probatória. Para que remédio constitucional é quase que um chover no molhado. Para todos os casos, você tem direito de ação. Você pode entrar, você tem o direito genérico de ação. Só que o direito genérico de ação precisa de advogado, tem formalidade, é mais demorado, normalmente tem produção de prova, certo? É uma ação judicial normal. O remédio constitucional é a solução imediata. Para que seja passível de HC, eu preciso que a situação seja resolvida com prova pré-constituída, de plano, com os documentos juntados na inicial. Entendido isso? O que vem além dos documentos juntados na inicial? Vem as informações, que são facultativas, prestadas pela autoridade apontada como coatora. Então, por exemplo, eu tenho lá 130 processos de réu preso na vara criminal de Guaíra sobre a minha jurisdição. Aí vem um HC do tribunal, de alguém que eu deixei preso, né, que estavam presentes os requisitos da preventiva, aí o cara entra com o HC no tribunal. O tribunal manda um ofício para mim, para eu responder por que esse cara está preso, quais os motivos que ensejaram a preventiva. A gente conta a historinha do processo para o desembargador e ele decide. Ok? Muito bem. Então a prova tem que ser pré-constituída. Isso tem que ficar claro na sua cabeça. É por este motivo, por exemplo, que o cara não pode provar na prisão civil por alimentos querer discutir se o não pagamento era excusável ou inexcusável. Excusável, associe sempre a perdoável, inexcusável e imperdoável, tá? Para ficar fácil na hora da prova, que a CESP gosta de fazer confusão com esses dois termos. Tudo bem? Muito bem. Cabe liminar já foi, aqui ainda não foi. Em caso de empate, decide-se de maneira favorável ao réu. Que empate que é esse? Tá. Lá na Vara Federal de Guaíra, tem os processos que são meus e os processos que são do Gustavo, né? Que é o juiz federal titular e o juiz federal substituto. Eu sou o juiz federal substituto. Esses processos são distribuídos de maneira aleatória por distribuição eletrônica. Nós não temos que concordar no processo dele, ele também não tem que concordar no meu. Cada um decide o seu de acordo com o seu convencimento. Tudo bem? Tudo bem. Acontece que nos tribunais os julgamentos são colegiados. E essa característica que eu trouxe para você aqui diz respeito exclusivamente aos julgamentos colegiados. Então, Supremo Tribunal Federal, 5-5, né, algum ministro que não pôde votar, deu 5-5, concede a ordem de habeas corpus. Então, turma acho que são 3 juízes, né, no TRF. Daí não dá empate, mas um está impedido de votar, votou 2,
concede a ordem. Tudo bem? Então é isso. No caso de empate, decide-se mais favoravelmente ao réu. Tranquilo? Para onde que vai aplicar isso? Não se aplica ao juiz de primeira instância, só se aplica aos órgãos colegiados. E órgão colegiado começa a partir da segunda instância. Tudo bem? Beleza. Pode ser concedido de ofício, tá aí na tela. O que significa isso? Uma coisa que você tem que ter claro na sua cabeça, que se ele é um processo judicial, tá? Se ele é uma ação judicial, ele tem que ter... Ele obedece, é isso que eu quero, ele obedece às características da jurisdição. E a jurisdição é inerte, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou juiz federal, eu não posso simplesmente passar na frente da cadeia e falar: ei, fulano, você, vem cá, tá preso por quê? Ah, doutor, por causa disso. Fulano, ó, HC aqui para ele. Não, não dá, tá? Não é isso que é conceder HC de ofício. De ofício significa que o juiz, por sua própria conta, pode conceder a ordem de HC. O HC de ofício se dá quando? No bojo de um processo judicial, o juiz se depara com uma situação de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que viola a liberdade de locomoção de alguém e, por isso, ele aprecia e concede a ordem de habeas corpus de ofício. Tá? Quando que acontece muito isso? Apelação criminal. O cara foi condenado lá 15 anos de reclusão em regime fechado. O advogado de defesa apela. Apela, só que ele só recorre de uma parte específica da sentença. Aí chegou lá para o tribunal viu e falou: não, realmente, nessa parte aqui a sentença está certa. Mas 15 anos de reclusão é muito para esse caso. Então eu adequo a dosimetria da pena para diminuir, concedendo o habeas corpus de ofício, porque é uma flagrante ilegalidade, abuso de poder, segundo o tribunal. Entendido isso? Então precisa... A ilegalidade ou abuso de poder tem que ser constatada no bojo de um processo judicial. Tá? O juiz não pode sair concedendo habeas corpus ao seu bel prazer. Belezinha? Muito bem. Vamos correr que está acabando, eu não quero outra aula de habeas corpus. Pena pecuniária. Quando houver condenação ou imposição de pena exclusivamente pecuniária, e aqui a gente tem a chamada prestação pecuniária, que é substitutiva, uma pena restritiva de direito, prestação pecuniária, ou quando eu tenho somente a pena de multa, ou ainda, quando eu tenho a pena privativa de liberdade mais a pena de multa e a privativa de liberdade já foi cumprida. Por que não cabe habeas corpus nesse caso? Porque o descumprimento da pena de multa nunca se converte em prisão, em privativa de liberdade. Tá? A prestação pecuniária, ela pode ensejar a reconversão da pena. Então eu tive uma condenação por pena privativa de liberdade, ela foi convertida em restritiva de direito consistente em prestação pecuniária. Certo? Certo. Descumpriu a prestação pecuniária, ela pode voltar a ser privativa de liberdade. E daí cabe a HC. Mas quando for exclusivamente pena de pagamento de alguma coisa, de prestação pecuniária, ou uma pena exclusivamente de multa, ou quando aplicada junto com a privação de liberdade, a privação já foi cumprida e ficou só a multa, não cabe a HC. Vou mudar para vermelho. Não cabe HC. Estamos bem? Bem, ótimo. Súmulas do STF sobre isso, tá? 695, se não me falha a memória, confira aí no replay. Processo de impeachment. O processo de impeachment tem como consequência a perda do cargo e a inabilitação, agora é E/ou, depois da Dilma, né? Ou a inabilitação para o exercício de qualquer função pública pelo período de 8 anos. Verifique você que não há, como consequência de um processo de impeachment, privação de liberdade, restrição à liberdade de locomoção. Logo, não cabe HC, X vermelho. Certo? Certo. Quebra de sigilo. Meio de obtenção de prova, mediante a quebra de sigilo bancário, de dados telefônicos. Quando isso ocorre?
quando isso ocorre? Na investigação ou instrução de um crime apenado com privação de liberdade, com reclusão, com detenção, com prisão simples, isso aqui vai ser impugnável, vai ser atacável por habeas corpus. Uma decisão de quebra de sigilo pode ser impugnável por HC quando tiver sido proferida, quando tiver sido realizada na investigação de um crime que tenha a pena de prisão, né, de reclusão. Entendido? Então tá lá, ó, quebra de sigilo, nuvenzinha verde, cabe, tá? Habeas corpus sucessivos e habeas corpus substitutivos. Muito bem, sucessivo é o seguinte, o cara impetra um habeas corpus e daí é indeferido, negado o provimento àquele habeas corpus, aí ele fala assim, ó, essa nova decisão é uma nova coação. Aí eu entro com um novo habeas corpus na instância superior e assim ele vai até chegar no Supremo. Pode isso, Arnaldo? Então, podia de maneira mais livre, mais frouxa, até um tempo atrás, e salvo engano de 2015 para frente, o Supremo restringiu e o STJ foi atrás. Então hoje você entra com HC. Foi negado o provimento, para você jogar, tá aqui ó, no TRF, por exemplo. HC no TRF. Entrou com HC no TRF, negou o provimento. Para você jogar para o STJ, você tem que entrar com um ROC, recurso ordinário constitucional. Tá? Essa é a regra. Ok? Mas o cara ainda entra com HC, né? Um outro HC aqui no STJ. E o STJ e o STF admitem, em caso de teratologia da decisão teratológica, monstruosa, absurda, ou evidente ilegalidade e abuso de poder. Por quê? Porque neste caso seria passível de habeas corpus de ofício. Tá? Calma. Então o que você vai levar para sua prova? O habeas corpus, em regra, não pode ser impetrado de maneira sucessiva, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou de decisões teratológicas. Eu estou dizendo teratológica porque é uma expressão que aparece na prova. Tudo bem? Gravou? Gravou. Beleza. Isso se aplica, inclusive, em relação a decisões liminares, porque o cara entra aqui no TRF e pede liminar. O TRF não dá. Aí, em vez dele esperar o julgamento do mérito, ele entra com HC da liminar. Também não pode, tá? Ótimo. Muito que bem. Substitutivo de recurso. Mesma coisa. Se tem recurso cabível, se tem recurso expressamente previsto, este recurso deve ser utilizado, salvo em caso de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou de decisão teratológica. Tudo bem? O HC pode ser utilizado para o trancamento de ação penal. Muito bem, quando que isso acontece? Ó, num processo penal ordinário, um processo penal comum, o Ministério Público entra com denúncia, o juiz recebe e cita o cara para apresentar a defesa preliminar. O cara apresenta a defesa preliminar, o juiz analisa a defesa preliminar e vê se é caso de absolvição sumária ou ainda de rejeição, né, depois da denúncia. Não verificada a hipótese de absolvição sumária ou rejeição da denúncia, o juiz confirma o recebendo a denúncia e processa aquela ação penal. Beleza? Então, há uma verificação da presença de indícios de autoria e de materialidade em dois momentos. No pré-recebimento, que é um recebimento da denúncia, e na confirmação do recebimento da denúncia. Certo? Então, a próxima oportunidade que tem para trancar ou para encerrar aquela ação penal é na sentença, em que se vai fazer a análise, a verificação de toda a prova colhida e decidir-se pela condenação ou pela absolvição. Tá? Essa é a regra do processo. Utiliza-se o HC para, depois do recebimento da denúncia, tentar o trancamento da ação. Então, eu nem preciso te dizer muito para você ver que isso é uma hipótese excepcional, porque se o juiz fez uma dupla análise, tá? Uma dupla análise da denúncia e diz que tem indícios suficientes de autoria e materialidade, se for caso de absolvição, vai ser analisado na sentença, né? Mediante a produção de prova. Então, admite-se excepcionalmente, e daí aqui eu vou colocar de cor laranjada, que é excepcionalmente, o trancamento da ação penal por HC, quando seja a hipótese de evidente causa de extinção da punibilidade, o cara morreu e o juiz está processando o processo. Extinção da... Está prescrito punibilidade
Ausência evidente de justa causa. É o contrário, mas dá certo. Justa causa. E, em caso de evidente atipicidade da conduta. Ficou claro para você por que isso aqui é excepcional? Por quê? Porque o juiz já analisou. Né? Vai ter a possibilidade de absolver lá na frente. Mas agora, no meio da ação, não é hora de trancar. Mas, excepcionalmente, o STJ admite. Tem uma jurisprudência em teses muito legal do STJ sobre só isso aqui. Tá? Só sobre habeas corpus. Então, verifique lá que é muito bacana essa série de jurisprudência em teses do STJ. E não se admite HC apócrifo. Tá? Apócrifo é aquele que não tem a identificação ou a assinatura do impetrante. Não precisa ser assinado bonitinho, tem que saber, o cara tem que se identificar. Tá? Se cair assim, beleza. Não pode HC apócrifo. E também não pode HC em língua estrangeira. Ok? Não vou escrever porque demora muito tempo. Não cabe HC apócrifo nem HC em língua estrangeira, tem que ser traduzido. Beleza? Tá. Na minha opinião, no caso de HC apócrifo, seria possível ao juiz conceder a ordem de ofício. Mas isso sou eu falando, e um cachorro latindo é quase a mesma coisa. Beleza? Então, se cair na prova, você vai dizer que não pode HC apócrifo. Muito bem. Temos aqui algumas teses do STJ e do STF sobre o HC. A proibição da reformatio impégios, princípio imanente ao processo penal, aplica-se ao habeas corpus. Reformatio impégios, não coloquei para vocês lerem. Tá. Reformatio impégios é impéius, né, que é a pronúncia correta. Reformatio impéios. A reformatio impéios é a proibição de reforma em prejuízo do réu quando haja recurso exclusivo da defesa. Então, quando só o réu recorre, o resultado do recurso dele não pode prejudicar ele. Beleza? Então, o Supremo disse, o princípio, a proibição da reformatio impéios se aplica também ao HC. Por quê? Porque ele é uma garantia do cara, bicho. Ele existe para proteção do direito dele. Ele não é recurso? Não é recurso. Ele é uma ação autônoma de impugnação. É um remédio constitucional. Mas, em razão da sua natureza, em razão das suas características, a ele se aplica o princípio da não reformatio impégios. Então, o cara entrou com o HC, o resultado do HC não pode ser pior do que era antes. Beleza? Beleza, tá aqui, Supremo. O habeas corpus, tá aqui não, tá aí, ó. Segunda tese aqui, ó. O habeas corpus não é meio adequado para impugnar ato alusivo a sequestro de bens móveis e imóveis. Não é. Bem como o bloqueio de valores. Por quê? Porque não envolve restrição à liberdade de locomoção, simplesmente a restrição do patrimônio. Próximo, o habeas corpus, garantia de liberdade de locomoção, não se presta para discutir confisco criminal de bem. Mesma coisa, né? Não está confiscando o cara, está confiscando as coisas dele. O afastamento ou a perda do cargo de juiz federal não são ofensas atacáveis por habeas corpus. Então, se a única consequência de um processo criminal for a perda do cargo ou de um processo judicial em si, perder um cargo não diz respeito à sua liberdade de locomoção. Você continua indo e vindo sem ser juiz. Beleza? Beleza. Vou resolver essa questão aqui, eu trouxe outras, tá? Porque nosso tempo está curto. Então tá lá, ó. Em relação aos direitos e garantias fundamentais e às funções essenciais da justiça, julgue o item a seguir, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores. O princípio da proibição da reformatio impéios não se aplica ao habeas corpus, pois essa garantia fundamental não possui natureza recursal. Como eu acabei de falar, né? Não possui natureza recursal? Não possui natureza recursal. Mas, em razão da sua natureza, do motivo da sua existência, uma ordem de habeas corpus não pode resultar em prejuízo para o impetrante. Beleza? Então está certo, está errado? Está errado, porque se aplica, né? Se aplica ao HC. Tudo bem? Vamos mais uma? É vedado ao legislador editar lei em que se exija o pagamento de custas processuais para a impetração de habeas corpus. Artigo 5º, inciso 77, não é isso? O artigo 5º, inciso 77, estabelece expressamente a gratuidade do habeas corpus do habeas data e, na forma da lei,
os demais instrumentos para o exercício da cidadania. Então, nós teríamos, caso uma lei fosse editada atribuindo custas ao HC, uma lei inconstitucional. Então é vedado ao legislador editar lei? É vedado, certo. Pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus. Não foi eu que fiz essa questão, tá? É CESP. Pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus, certo ou errado? Certo. Pessoa jurídica não pode ser paciente. Paciente. Não pode. Tem mais? Vamos fazer essa aqui para a gente encerrar. Um estrangeiro residente no Brasil, após ir ao jogo da final da Copa do Mundo de 2014, foi preso pela polícia durante uma briga na saída do estádio. O cara foi na Copa, brigou, foi preso. Estrangeiro, tá? Estrangeiro residente, tá aqui. Nessa situação, independentemente da intervenção de qualquer autoridade consular de seu país, o estrangeiro poderá impetrar diretamente um pedido de habeas corpus, certo ou errado? Certo, né? E aqui a banca não quis nem polemizar, né? Se estrangeiro não residente e tal. Não precisa de intervenção. Os estrangeiros, residentes ou não, têm a seu dispor todos os direitos previstos, todos que são a eles aplicáveis, né? Previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de habeas corpus. Tenho certeza que vocês estão extremamente preparados sobre o tema para qualquer prova de concurso público que aparecer. Tranquilo? Fique ligado aqui no nosso canal, na nossa página, no nosso perfil do Instagram, na página do Facebook, que constantemente vai haver novidades, vídeos novos, dicas e muito material de qualidade e tudo gratuito para você. Tranquilão? Um grande abraço para você e até a próxima. Valeu!